Olá, minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa. Estamos com o nosso Povo se Defende, ao lado da justiça, do direito da verdade. Vamos conversar a respeito de assuntos que têm acontecido na nossa capital, também no interior do estado, servindo como alerta a toda uma população. Por isso que o programa é O Povo se Defende. Eu gostaria de começar falando o seguinte: a saúde, ou melhor, a sua saúde tem preço? Descuido é um problema muito sério quando alguns empresários de várias áreas, principalmente de alimentação, descuida de suas responsabilidades. Uma interdição que serve de alerta para toda uma população para ter cuidado com as coisas onde você vai lanchar, numa lanchonete, num restaurante, num estabelecimento que vende alimentos. E vou dizer ainda, até trailers que existem por aí. É preciso tomar muito cuidado. Eu acho que todo mundo tem direito de trabalhar, vender o seu negócio, mas é preciso se cuidar, ou melhor, cuidar da saúde da pessoa, do consumidor. Vejam bem, o que aconteceu? Na terça-feira, agora dia 13 de agosto, a Vigilância Sanitária interditou a unidade de um dos restaurantes ao qual serve sushi na cidade de Campo Grande. Por que isso aconteceu? Porque constatou graves falhas sanitárias, falta de higiene, armazenamento inadequado de alimentos, ausência de estrutura para higienização das mãos, olha só, né? Medidas essas necessárias para proteger a população contra risco de contaminação alimentar. E eu quero dizer ainda mais, vou dizer ainda mais para vocês, minhas comadres, meus amigos, presta atenção, se pensar que a Covid foi embora, de que maneira a Covid é transmitida? Através de higiene pessoal, não é? Ou melhor, a falta de higiene pessoal. Muito bem, a Vigilância Sanitária foi buscar informações e, em resposta, a rede admitiu que o problema ocorreu durante uma gestão terceirizada, justificando que sua atenção estava voltada à inauguração de uma nova unidade. Reconheceu o descuido e pediu desculpas, assegurando que já iniciou as adequações exigidas pela vigilância, que assumirá a gestão da unidade. As demais filiais da rede seguem em funcionamento com licenças em dia. Eu quero dizer alguma coisa muito importante, porque vocês vão vendo, enquanto eu estou falando, as imagens desse restaurante. É um alerta sobre terceirização e responsabilidade, gente. Presta atenção. Eu quero dizer e esclarecer a toda a população que me assiste nesse momento, meu querido espectador, minhas comadres e meus amigos. Quero dizer, a terceirização cada vez mais comum no setor de restaurantes traz riscos se não envolver um controle rigoroso. Essa palavra descuido ninguém pode descuidar quando se trata de saúde das pessoas. É fundamental que a marca mantenha supervisão ativa, dia e noite, mesmo quando delega operações. Aqui, na verdade, a admissão pública do descuido é louvável, vamos deixar entre aspas, né? Mas também deveria servir de lição. Fiscalização interna contínua não é opção, é obrigação. Por isso quero dizer para minhas comadres e meus amigos, a reputação está em jogo. A credibilidade está em jogo. Porque se você é acostumado a frequentar um estabelecimento comercial que vende lanches, restaurante e etc., você vai dar uma continuidade nisso, não é verdade? Agora vem esse tipo de notícia. O que você vai continuar indo lá? Vendo uma sujeira dessa que estamos mostrando? Mostra as imagens aí, produção. Mostra as imagens da cozinha. Olha que coisa, isso é descuido. Gente, eu vou discordar. Isso é descuido. Isso para mim chama relaxo. Bom, e essa rede vem conquistando destaque em Campo Grande. É verdade, é famosa. Inclusive com promoções atrativas, como o famoso sushi a R$1 no delivery, né? E prêmios pela qualidade. Gente, presta atenção, essa credibilidade é frágil e demandas como essa podem abalar a confiança do consumidor. Estamos não criticando, mas alertando, porque é importante alertar a população. Embora, minha gente, a postura de transparência seja positiva, reverter danos à imagem exige mais do que ajustes estruturais. É necessário reforçar valores que
que se reforce no dia a dia, sem facilitar coisa alguma para quem quer que seja. Por isso que existe a vigilância sanitária, é fiscalização mesmo. E não é somente a vigilância sanitária, não. O povo também. O povo tem que fiscalizar também. Tem que verificar, quando você senta à mesa, verificar os pratos num restaurante, verificar a roupa do garçom, o atendimento. Se der para dar uma olhadinha na cozinha, vai lá dar uma olhadinha, a lei permite isso. É a Lei 5.938 de 2013, é uma lei federal que dá direito ao consumidor ir lá ver a cozinha. Eu falei, eu queria ver a cozinha, eu queria ver como é que é feito aqui o forno, etc. As panelas, não é verdade? Não tem que ver as panelas? Olha só as panelas que eu mostrei aqui. É brincadeira, gente? Não dá para descuido. Bom, além da reabertura, compromisso real com a segurança. Quando vai, na verdade, o estabelecimento ser inaugurado com as normas, ou seja, reabrir com tudo conforme as normas, é apenas o primeiro passo. Então a rede, na verdade, é um conselho, né? Precisa implementar processos de higiene, revisar protocolos, treinar funcionários e garantir auditorias periódicas. E mais uma coisa, uma comunicação transparente com os clientes, explicando as mudanças, que pode ajudar a restaurar a confiança perdida. Essa é a realidade. Agora, o papel da vigilância e dos consumidores. Aí é que está. O episódio, minha gente, destaca a relevância da vigilância sanitária como ferramenta de proteção coletiva. Por isso que existe a vigilância sanitária. É uma secretaria com os seus agentes. A necessidade de denúncias e fiscalização é essencial e a atuação a atuação de energia das autoridades. Não só a energia, como enérgica das autoridades, como ocorreu. Reforça padrões que beneficiam todos. Consumidores também têm o seu papel. Notificar irregularidades, denunciar e exercitar vigilância cidadã são atitudes que fortalecem a saúde pública. Minhas comadres, meus amigos, queria dizer mais. Será que esse caso só veio à tona devido a uma denúncia? Presta atenção. Denunciou, vai à vigilância sanitária. Essa vigilância sanitária não tem que periodicamente fazer visitas a todos os restaurantes, não vou dizer toda semana, todo dia. Eu vou dizer mensalmente. O que as autoridades fazem a respeito? Eu quero perguntar, estou perguntando. Como fiscalizam? De que maneira? Isso é um caso de saúde pública? É um caso de polícia? E saúde pública é um dever do quê? Do Estado, do município principalmente. Quero fazer algumas considerações nesse nosso editorial, minhas comadres e meus amigos. A decisão de assumir a responsabilidade e iniciar correções mostra compromisso. Contudo, transformar uma falha em aprendizado requer mais do que palavras, exige ações concretas, controles rigorosos e transparência contínua. Esse restaurante pode recuperar sua reputação, se fizer do cuidado sanitário e da segurança alimentar uma prioridade permanente e não uma obrigação reativa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Então, minhas comadres e meus amigos, nós temos que pensar claramente a respeito de uma situação que nós estamos vivendo. E gostaria de chamar a atenção para mais um destaque. Eu recebi um áudio de um vídeo de uma senhora que foi num supermercado famoso aí e chegou lá, comprou iogurte, comprou algumas coisas e, na verdade, o marido, passou mal. Por quê? Porque todo o sistema de refrigeração do supermercado, durante a noite, foi desligado, deu uma pane elétrica. E deu uma pane elétrica onde estavam os conservados, iogurte, leite, carne, essas coisas. Com o calor que está sendo feito, não refrigerando, o que faz? Azeda, vence, não é que vou dizer que vence, mas estraga, não é verdade? Estraga presunto, estraga queijo, estraga tudo. E a senhora foi fazer a compra e verificou que estava tudo quente. E fez a denúncia. Nós temos o vídeo aí do supermercado, não vamos falar o supermercado.
Mas a vigilância sanitária foi chamada de novo. Muito bem, ela foi chamada e os fiscais da vigilância sanitária identificou com o gerente lá o que houve, gente. Olha só, falha no sistema elétrico das gôndolas de refrigeração. E o interessante que quando abriu o supermercado, logo pela manhã, os funcionários não observaram. Aí que está o perigo. Não observaram que estava desligado, que não estava funcionando. As coisas estavam derretendo ali, a água ali, os frios, etc., tudo estragando. Depois da denúncia, quando a mulher chegou, falou: quero falar com o gerente. Mandou um vídeo para mim aqui, falar com o gerente correu, foi chamar o técnico exatamente e foi essa falha. Então, foi uma falha mecânica por descuido. Essa é a palavra de hoje. Descuido, descuido, descuido. Se a pessoa descuida de uma coisa, descuida ali, é porque deu problema. E se deu problema, tem que consertar, então não pode ter descuido. E nada, quando se diz em relação de consumo, com as pessoas que realmente fazem as suas compras. Fica aqui o nosso alerta, tá aí o vídeo que eu mostrei para vocês. Quando você chegar no supermercado, loja, qualquer lugar onde você vai, ao comprar um produto que é alimento, você vê primeira coisa, validade. É a primeira coisa, validade. E se são aqueles congelados, às vezes você está comprando mais gelo do que o produto, mais gelo do que o frango, mais gelo do que a carne que está ali, mais gelo do que a coxinha de frango, mais gelo do que a asinha de frango. Então, eu estou falando isso. Então você verifique, porque você, é o seu dinheiro. Está fácil comprar as coisas? Não. Está difícil? Tá. Outra coisa, vai comprar arroz. Você costuma olhar o pacote de arroz, às vezes tem lá promoção de arroz, tá? De 30, de 38, de 48 por 12, 13, 14. Ah, tá barato, tá barato. Verifica se não tem bichinho lá dentro do arroz. Ah, mas é um bichinho do próprio arroz. É, mas você vai comer aquilo, carunchinho, pretinho. Verifica. A lei determina que todo pacote de arroz ele tem que ser transparente. Ele não pode ser embalado e você não vê o produto. Você tem que ver. Tem de várias qualidades o arroz, não é verdade? E eu vou dizer também o feijão. O feijão também. De todas as formas, você tem que verificar realmente a qualidade do que você vai comprar, porque dinheiro não dá em árvore e nem é grama. O dinheiro você soa para receber e quando você vai comprar, tem que comprar qualidade. E tem que primar por essa qualidade. Falei e disse, quem avisa, amigo é. Minhas comadres, meus amigos, como está a nossa cidade, Campo Grande? Já completando mais um ano de vida, né? Dia 26 de agosto será a grande festa. Muitas pessoas comemorando, mas temos que comemorar realmente? Será que a população está satisfeita? Tem o que se comemorar? Eu acho que algumas coisas tem sim, mas outras coisas não, né? Eu quero destacar algo do jornal O Consumidor, do meu amigo o Godoy. Ele diz o seguinte, na matéria do jornal O Consumidor: se a Avenida Mato Grosso pudesse falar, provavelmente pediria socorro e um capacete para se proteger do festival de canos estourados que virou rotina entre as ruas Bahia e Espírito Santo. A cena, segundo O Consumidor, é digna de novela mexicana. Moradores indignados, buracos brotando no asfalto e nas calçadas e caminhões da concessionária Águas Guariroba chegando para resolver, entre aspas, o problema. Só que não resolve coisa nenhuma. Minhas comadres, meus amigos, o motivo para tanto caos? Qual é o motivo? Segundo denúncia recebida pelo jornal O Consumidor News, a resposta é simples e preocupante. A pressão da água foi aumentada, mas os canos antigos não aguentam resultados. Não aguentam o volume de água. O resultado de tudo isso, a tubulação arrebenta e um verdadeiro rali urbano para quem se arrisca a passar por ali. É coisa de louco, né? É totalmente fora do comum. Até aí já seria grave, mas a história piora, minha gente. Fontes confiáveis afirmam que o aumento da pressão não é obra do acaso, não. Mas por quê? A água nessa região não está passando pela central de tratamento, ou seja, o líquido que chega à torneira das famílias pode estar vindo direto da fonte. E não estamos falando de uma fonte líquida e comercial de TV, não.
está indo direto, segundo as denúncias, não sei se é verdade. Enquanto isso, o Águas Guariroba parece ter se especializado na arte de remendo mal fechado. Tapa o buraco aqui, né? De qualquer jeito, deixa o concreto mal nivelado, danifica calçadas e de quebra oferece um cenário de abandono digno de cartão postal. Na verdade, minhas comadres, meus amigos, é um descaso. Esse serviço não está sendo de acordo com aquilo que diz a lei e através de uma concessionária que tem que prestar contas não somente à população, mas também às autoridades deste município. Minhas comadres, meus amigos, segurança das pessoas que trabalham em unidades de saúde. É algo que é muito preocupante e existe muitas reclamações de pessoas que realmente se utilizam de postos de saúde e principalmente do CAPS. Nos postos de saúde, muitas reclamações, conforme já falamos na semana passada, postos de saúde superlotados, etc. E vem acontecendo coisas terríveis, principalmente, não somente com os pacientes, ou principalmente também com os funcionários, enfermeiros, atendentes, etc., até médicos. Agora, como que pode uma situação que aconteceu no CAPS, onde uma enfermeira foi terrivelmente agredida por um paciente? Todo mundo sabe que paciente do CAPS tem problemas psicológicos e às vezes a pessoa surta de tal forma que acaba por agredir pessoas. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Não é a primeira vez. Também eu vou dizer o seguinte, que uma enfermeira ela foi agredida pelo um paciente do CAPS. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem, o cidadão Ângelo Macedo, disse que a profissional estava na enfermaria digitando quando o paciente se levantou do leito e a atacou com um soco no rosto. Veja bem, a pessoa estava trabalhando lá digitando, de repente chega uma pessoa, ela olha e ele dá um soco nela. Infelizmente, a agressão de um paciente do CAPS, do UPA, do Leblon, é o mesmo Leblon, né, da semana passada, que estava a mulher lá esperando, que nós mostramos aqui a imagem. Ele simplesmente se levantou do leito, foi até a enfermeira, deu um soco nela, deixando-a desacordada. Em seguida voltou a se deitar como se nada tivesse acontecido. Minhas comadres e meus amigos, o que vai acontecer, ou o que aconteceu com esse cidadão, com esse paciente? O porquê que ele fez isso? De que maneira ficou a funcionária sem dever absolutamente nada? A enfermeira foi levada para a área vermelha da unidade, gente. Recebeu os primeiros cuidados e depois encaminhada ao hospital para realizar tomografia. Minha gente, não foi simplesmente um soco. Foi mais que um soco. Foi algo com muita fúria. A gente não sabe a complexidade física do camarada para ele bater dessa forma, um soco que desmaiou a moça. A paciente diagnosticada com esquizofrenia, esse paciente, e o usuário de drogas estava internado sem contenção física ou química. Como é que pode? Eu vou dizer uma coisa, como é que pode a pessoa esquizofrênica, usuário de drogas, estava internado sem contenção física ou química, sem ninguém com ele ali? Sem uma injeção para o cara ficar calmo, tranquilo? A falta de protocolo de segurança para os profissionais de saúde é uma falta de respeito ao profissional. As consequências emocionais para quem sofre esse tipo de agressão são graves e duradouras. Até quando? Minha gente, a mulher vai... Como que vai ficar essa moça daqui para frente? Vai ficar com medo de todo mundo. E quem vai cuidar dela agora? O que a prefeitura, a Secretaria de Saúde vai fazer para cuidar dessa moça? Com certeza ficou traumatizada, gente. Teve que ir para o hospital fazer tomografia para ver se não teve uma lesão maior. É um absurdo. É um absurdo. Vou dizer com muita clareza, segundo as consequências levantadas pelas colegas ali da enfermagem,
a moça realmente ficou muito abalada, psicologicamente. E agora? O que vai acontecer? É isso que nós perguntamos à Secretaria de Saúde. Mas, comadre, meus amigos, eu queria dizer o seguinte: você é acostumada a dar esmola? Por exemplo, chega na rua, em Campo Grande é assim, né? Em toda a esquina tem alguém ali, ou com plaquinha, né? Dizendo que está com fome, que está pedindo coisas, né? E às vezes tem pessoas que têm a esposa ou mulher com crianças ali, pedindo, não é verdade? Tem muitas pessoas em Campo Grande, outras vendendo balinha e tal. Pessoa que vende uma balinha, que vende água, vende isso, e tudo bem, está fazendo um trabalho ótimo, maravilha, né? Agora, tem pessoas precisando de empregada doméstica, precisando de pessoas para trabalhar capinando quintal, tem pessoas, mas ninguém tenta oferecer um serviço para essa pessoa. A pessoa vai te pedir para você: escuta, eu tenho um terreno para limpar, eu te pago R$150, que é a diária de um limpador de terreno. Você quer? Fala: não quer, não quer. Já vi pessoas fazendo isso. Agora, existe outro tipo de malandragem. Essa é a pior de todas, porque quando a pessoa está na esquina pedindo uma coisa, né? Agora, quando uma pessoa se faz de deficiente físico para pedir, uma pessoa dessa, mentirosa, que eu vou mostrar, tem que ir para a cadeia, porque isso é crime. O cara desce vou mostrar, ele desce, é esse que está aí, ó. Mas vamos ver antes, ele desce dessa caminhonete. Olha, a caminhonete do cara, né? É uma Nissan. Olha a caminhonete, olha o que ele faz, ó. Ele desce, ele tira uma cadeira de rodas, tira a calça, põe uma bermuda, já está de bermuda, né? Deixa na caminhonete. Aí ele coloca uma plaquinha ali, ele amarra a perna como se tivesse um problema na perna, ele faz uma enfaixada, né? Tira a blusa, vai jogar na caminhonete também, ó. Muda de roupa, na verdade, né? E vai com a cadeira de rodas num ponto. Com certeza esse ponto ele está acostumado a ficar ali. Olha só. E diz que está sem perna, né? Olha lá, ele encolhe a perna, ele senta em cima da perna, ok. Ele senta em cima da perna, senta em cima da perna para dizer que não tem perna. E fica pedindo esmola, gente, caminhonete. Já tem muitos vídeos aí na internet, inclusive policial chegando, né? E o pessoal fala: ó o milagre acontecendo, né? Olha o boi, é o tiro. O cara dá um tiro para cima de festim, de rojão, o cara se assusta e sai caindo com a cadeira para tudo quanto é lado. É isso aí que acontece. Então, quem avisa, amigo, muito cuidado em dar esmolas. Minhas comadres, meus amigos, eu costumo dizer isso há anos e anos e anos e anos, que nós temos uma polícia militar e polícia civil, uma das melhores do país. Falo isso porque conheço, falo isso porque tenho vivência já de jornalismo de mais de 40 anos aqui nesse estado. Então eu quero dizer que o BOP, com qualquer outra unidade da Polícia Militar, está preparado para qualquer coisa. O que vier, o BOP, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão preparados para qualquer situação. De repente, um telefonema para o 90 dizendo: olha, tem um pacote aqui, parece ser uma bomba. Meu Deus do céu, em Campo Grande, uma bomba na rua, em algum lugar? Como nós vivemos uma insegurança institucional muito grande, insegurança jurídica, insegurança social, tudo pode acontecer na vida das pessoas. Tudo pode acontecer. E de repente vem aquela informação: olha, tem um artefato, tem uma bomba, sei lá o que é. Muito bem, a polícia vai verificar, com certeza, e tem que verificar com segurança. E o BOP foi lá na Vila Taquaruçu e usou o robô que vocês estão vendo na imagem aqui, o robô que eles têm lá. Graças a Deus a nossa polícia está aparelhada para esse tipo de situação. Olha, uma bomba. Não vai nenhum policial lá verificar se é mesmo, então mandaram o robô. Muito bem, o robô foi lá, fez a investigação com câmeras, etc., e verificou que, na realidade, esse artefato é uma garrafa
PET cheia de pedras. Quem colocou? Hã? Quem colocou? Então, mas antes de verificar que era uma garrafa PET com pedras, eles pensaram que era uma granada, sei lá, e detonaram, explodiram. E era realmente uma garrafa PET com pedras ali dentro que explodiu para tudo quanto é lado. Ela foi encontrada por um morador ali na rua Brigadeiro Tobias, em Campo Grande, na Vila Taquarussu. Fez o que tinha que fazer. Graças a Deus não era nenhum artefato. Isolou a área, deixou tudo tranquilo e explodiu aquele troço lá. É isso aí, alguma brincadeira de guri, né? Só pode ser. Minhas comadres e meus amigos, eu quero dizer o seguinte para todos vocês. Que acidentes acontecem na cidade toda hora, todo dia, de qualquer forma, a qualquer hora. Gente, você de repente, o celular, as redes sociais, te dá informação toda hora. Acidente aqui, acidente ali. Olha só a situação desse carro aqui, ó. Acidente na Ernesto Geisel, esse carro foi arremessado contra o poste em Campo Grande. Na Ernesto Geisel, gente. Por quê? Na Ernesto Geisel, se você passar por ela inteirinha, você vai ver uns cones, umas manilhas grandes, você vai ver, está desbarrancando. Até quando vai? Há mais de 20 anos, ninguém soluciona o problema da Ernesto Geisel. Os carros têm que desviar. E tem algumas pessoas que são apressadinhas. E vai para lá e vai para cá. Quantas pessoas já caíram dentro do córrego? Quantos carros já caíram dentro do córrego, nos cruzamentos ali? E esse, olha que bancada, ó, arrebentou outro carro lá. Uma mulher ficou retida dentro do carro. Os bombeiros a retiraram pela porta traseira do carro. Ficou ferida também, com certeza. Então é algo absurdo que a gente tem que falar, né? Um acidente entre o Corolla e um Hyundai HB20 acabou com esses dois carros arremessados contra um poste de iluminação pública. Aconteceu na manhã de terça-feira passada, na Avenida Ernesto Geisel com a Rua Cubatão, em Campo Grande. Bombeiro a retiraram pela traseira do carro, conforme eu disse, né? É uma situação terrível que a gente fica aqui lamentando. Minhas comadres, meus amigos, eu quero agradecer a sua atenção, agradecer o seu carinho. Estaremos de volta na próxima semana com O Povo Se Defende. Sempre ao lado da justiça, do direito e da verdade, com muita fé e vencendo sempre. Bom final de semana a todos. Até a próxima.